Daí, galera, professor Matheus Pimenta aqui na área, fazendo a questãozinha 24, tá? Do vestibular UFSC que a gente tem 2026. A gente está fazendo aqui a prova amarela, beleza? A gente vai ver que essa é uma questão dos moldes mais clássicos do vestibular da UFSC, tá? Bem com conteúdo. Não vai ser uma questão tão complexa assim, mas ela vai abordar conteúdos diferentes, trigonometria, PA, PG, então vamos nessa. Então, pessoal, questãozinha 24 aqui agora, vamos começar com a proposição 01. Ele diz assim, ó: considera o triângulo retângulo a seguir. Então, aqui nós temos esse triângulo retângulo. E se A é o ângulo no vértice A, então seno de 2A é 0,96. Primeiro de tudo, galera, saber que aqui nós temos o famoso, né? Aquele triângulo 345, certo? Porém, esse 345 ele está multiplicado por 10. Então aqui eu tenho 30, 40 e aqui eu vou ter que ter obrigatoriamente 50, 50 metros, beleza? Ele está falando desse ângulo aqui, ó. Esse aqui que é o angular que ele chamou. E aí ele está falando do seno de 2A. Nós estamos falando de um arco duplo. Então aqui, galera, a maneira mais rápida de fazer era se você lembrasse da fórmula do arco duplo, beleza? Que é 2 vezes seno vezes o cosseno. Porém, se tu não conseguisse, tu poderia deduzir ela a partir do formulário. No formulário, a gente possui a fórmula do seno de A mais B, beleza? Então, caso você não lembrasse da fórmula do arco duplo que a gente vai usar aqui, tu podia fazer a fórmula do seno de A mais B, só que como você quer um arco duplo, você faria, na verdade, fórmula do seno de A mais A. E aí, seno de A mais A vai ser seno de 2A, e aí você faz a questão. Porém, aqui a gente vai falar caso a gente tivesse lembrado, beleza? Então, dá uma olhada. Seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A vezes o cosseno de A. Galera, fórmula do arco duplo bastante utilizado, bastante recorrente. É bem bom tu saber isso aqui na ponta da língua, te faz ganhar um tempão. Mas como se não souber, já te disse como é que é, né? Então, agora seno desse ângulo aqui. O seno, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, aqui eu tenho 40 dividido por 50. E depois disso, eu tenho cosseno de A, que é o cateto adjacente, dividido também pela hipotenusa. Tá aí a importância de saber o 345 e descobrir aquela hipotenusa. Podemos simplificar os zeros aqui, e eu tenho 2 vezes 4 vezes 3, que vai dar 24, sobre 25. Aí eu quero saber se 24 sobre 25 é igual a 0,96. Galera, na minha opinião, a melhor maneira de você fazer isso é você usar essas frações equivalentes, né? E vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 4. Por quê? Porque por 4, galera, quando eu multiplico 25 por 4, já chego no 100. E 100 é facinho de dividir, né? E 24 vezes 4 deu 96. Então isso aqui vai dar 0,96, como afirma a questão. Beleza? Então, questãozinha de arco duplo. Se soubesse a fórmula, saía muito na frente. E se não soubesse, poderia deduzir na hora. Beleza? Vamos para a próxima. Então, pessoal, proposição 02, ele fala sobre uma multinacional com custo operacional em PG. Lembrando que PG, para ir de um elemento para o outro, eu vou sempre multiplicando pela razão que ele deu para a gente aqui, que é 0,5. No primeiro ano, ou seja, nosso A1, ele vai valer 78 milhões. Escrevi assim para a gente poder ter um pouquinho mais de habilidade na hora de mexer com isso, tá? Daí o que que acontece? Para a gente ir para o próximo termo da nossa PG, eu vou precisar multiplicar pela razão, beleza? E eu vou fazendo isso, galera, até chegar no meu oitavo termo, tá? Fazendo isso até chegar no meu oitavo termo. E eu quero saber que oitavo termo que é esse. Para isso a gente usa a nossa fórmula da PG, tá? Mas ela nada mais, nada menos é do que isso que a gente fez esse esquema aí de cima, tá? Então percebe, eu vou ter que fazer essa multiplicação para sair do 1 e chegar no 8
7 vezes. Então, eu vou pegar e vou multiplicar o 1 sobre 2, que lembrando que 0,5 é 1 sobre 2, 7 vezes. Para isso, a gente usa potência, beleza? E isso aqui vai ser meu x. Depois que eu terminar essa conta aqui, acabou. E a gente vai ver se é menor que 600 mil ou maior que 600 mil. Beleza? Então, aqui a gente vai simplificar essa conta da seguinte maneira. 78 vezes 10 na 6. E aqui 1 sobre 2 elevado a 7, dá 2 elevado a 7 aqui embaixo no denominador, vai dar 128, beleza? Para agora a gente terminar a nossa conta, a gente vai olhar para esse número aqui. Esse número aqui a gente vai calcular e vai achar que depois que eu calcular ele, multiplico por 10 elevado a 6 e acabou, tá? Na hora que eu faço essa conta aqui, isso aqui vai dar 0,6 aproximadamente. E aí, quando eu percebo que isso aqui está vezes 10 elevado a 6, eu tenho isso aqui aproximadamente, esse valor de A8 aí, tá? Com 6 vezes 10 a 5. Percebe que eu vou ter 5 zeros apenas. E ele fala aqui que será menor que esse valor. O que é falso, né? Vai ser maior que esse valor. Show? Então, falso. Bora para o item 04, galera. Ele fala sobre uma PA. Qual que é a diferença para PG? Agora, em vez de multiplicar, nós vamos somando, tá? Considere uma PA cujo primeiro termo, então já dá para a gente o primeiro termo. Primeiro termo é 3,6 e a razão já deu também é 4. Então é correto afirmar que esse número aqui é um termo dessa sequência. Galera, uma das maneiras de a gente fazer isso é a gente ver se esse termo aí se encaixa no termo geral da nossa PA. Como assim? Eu pego esse número, 47,6, será que ele é igual a A1 mais N-1 vezes R? Vou trocar os valores e achar esse N aqui. Como assim? Dá uma olhada. 47,6 é igual a A1, que é 3,6, mais N-1 vezes a razão, que é 4. A pergunta é a seguinte. Esse N aqui, ele vem desse índice aqui, desse subíndice, tá? Tem que ser um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números naturais. Beleza? Se der um número natural, significa que faz parte da sequência. Se não der, não faz parte. Então, vamos começar com esse 3,6 aqui. Na hora que eu subtraio de ambos os lados, já fica 44 é igual a n-1 vezes 4. Dividindo por 4 vai dar 11 é igual a n-1. N-1. E aqui eu tenho que o n é igual a 12. O que significa isso? Significa que o A12 é 47,6 e aqui é uma proposição verdadeira. Pessoal, proposição 08 aí, vamos nessa. Os casos de gripe de uma cidade estão crescendo exponencialmente. Então, crescimento exponencial aí, tá? Funçãozinha exponencial nessa questão. No primeiro dia t igual a 0, foram registrados 100 casos. Então, primeiro dia, 100 casos. Para t igual a 5, então eu tenho que t igual a 5, eu vou ter exatamente 800 casos. Então, eu tenho aqui uma informação importante. Supondo que o crescimento pode ser modulado por essa função exponencial aqui, então, importantíssimo você escrever a função, porque a partir dela vai ser tudo o que você vai fazer aí. Sendo n o número de casos em t dias. N0 é o número inicial de casos e k uma constante. Então, quero saber o valor de k. Percebe que ele forneceu quanto é que vale esse N0. N0 é quando t igual a 0, né? Substitui t por 0, você vai ter que n de t é igual. Então, antes eu tinha N0, agora eu já vou colocar o 100 aqui, vezes 2kt. Então, aqui eu tenho a minha função. E aí, para eu descobrir esse k, eu vou pegar e vou substituir a informação que a gente tem, tá? Que n de 5 é igual a 800. Então, com t igual a 5, eu tenho 800 casos. Então, aqui, n de 5 é 800, eu consigo escrever assim, ó, 800 é igual a 100
vezes 2 vezes K. E esse T aqui é igual a quanto? Exatamente, 5. Show de bola? Resolver essa equação aqui e tá pronto. Vamos começar simplificando os dois lados, tá? E aqui eu vou ter 8 é igual a 2 elevado a 5K. Agora, galera, a gente tem uma equação exponencial aí para fazer. A potência é de base 2. Que bom que o 8 é 2 elevado ao cubo, né? Que bom. Então aqui eu tenho 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 5K. Nesse caso aqui, tá, rapaziada? Uma função injetora. Posso cortar essas bases, eu tenho que 3 é igual a 5K. Então aqui eu tenho que o K é igual a 3/5. Está escrito que o K é 0,6. Se tu multiplicar... Ah, Matheus, eu quero fazer a divisão. Faz. Mas eu gosto de brincar com essas coisas aqui também, tá? Então, ó, multiplica por 2 em cima e embaixo, vai dar 6 sobre 10. 6 sobre 10, famoso 0,6. Beleza? Então, questãozinha verdadeira. Proposição 16 agora, tá? A gente vai fazer uma proposição totalmente trigonométrica, bem pura, tá? Aqui eu já deixei o ciclo trigonométrico. Se você lembrar, aqui eu tenho o eixo com sono, deitado, e o eixo em pé, sem sono, eixo dos senos. A gente vai usar isso, tá? Primeiro a gente tem que pegar esse 14π sobre 3 aí, a gente vai transformar para graus. Então, para isso, se você olhar, é 14 vezes π sobre 3. Se π é equivalente a 180 graus, π sobre 3 é 60 graus, beleza? Então, aqui eu tenho o cosseno de 14 vezes 60. Show de bola! 14 vezes 60, então eu quero calcular o cosseno de 840 graus. Na hora de fazer o cosseno de 840 graus, a gente tem que lembrar que a gente está no ciclo trigonométrico que vai do 0 ao 360. Como eu estou no 840, eu tenho que usar alguma técnica para voltar para essa primeira volta. Podemos fazer isso dividindo por 360 e olhando o resto, ou vamos subtraindo 360, né? Subtrai 360 duas vezes, e aí você vai ter que o cosseno de 840 é exatamente igual ao cosseno de 120 graus, galera. Show de bola. Aí, o 120, ele tá tipo aqui, ó, 120 graus. Percebe que aqui é o 90 graus, aqui é o 180. E aí, o que eu vou fazer? O cosseno de 120, eu vou usar uma técnica de redução ao primeiro quadrante. Vou pegar esse 120 e vou fazer um espelhamento nele. Em quem será que vai bater ali, né? Para isso, galera, o que a gente faz? A gente vê o tamanho em graus que eu tenho nessa distância aqui. Lembrando que aqui é o 180, beleza? Do 120 para o 180, eu andei 60 graus. Então, daqui para cá, eu vou andar 60 graus também, né? Então, aqui, ó, vai bater no 60 graus. Lembrando que o eixo deitado é o eixo dos cossenos e o eixo em pé é o eixo dos senos. O valor que eu estou procurando é um valor negativo, esse aqui. Porém, eu tenho o valor do cosseno de 60. Então, o cosseno de 120, ele é exatamente o cosseno de 60, só que com um sinal de menos. Então, aqui eu tenho menos o cosseno de 60. Agora, galera, para finalizar, a gente descobre o cosseno de 60 usando lá a tabelinha dos ângulos notáveis. Cosseno de 60 é 1/2, né? Então, a resposta do cosseno de 120 vai ser o menos 1/2, beleza? Então, é uma proposição falsa. Valeu! Então, galera, finalizando a questão 24 com gabarito 0,1 mais 0,4 mais 0,8, totalizando 13, beleza? Uma questãozinha bem legal aí. Se inscreve no canal, manda pro teu colega aí que está fazendo vestibular também. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E a gente se vê na próxima. Valeu!